dia nos preocupamos muito com a estética. Quem não deseja ter um corpo bonito? Mas para ter um corpo bonito, é preciso cuidar muito da alimentação, cuidar da nossa saúde. Para falar um pouquinho sobre isso hoje, a TV Câmara convidou a nutricionista Fernanda da Cunha, que vai tirar algumas dúvidas para a gente. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui com vocês. Fernanda, o que é emagrecimento saudável e qual é a forma para se ter um emagrecimento saudável? Tá. Emagrecer é uma coisa que aparentemente as pessoas acham que é algo muito difícil, né? Uma coisa muito complicada, mas na realidade é muito simples, desde que, obviamente, a gente tenha essa orientação de como tá emagrecendo de forma saudável, né? Para a gente estar emagrecendo, quando um paciente vai ao meu consultório, por exemplo, e a gente faz um planejamento, algumas metas para redução de peso, tá? Nada mais é do que uma conta matemática que eu acabo fazendo com ele, né? Então, por exemplo, cada quilo de peso que eu quero que ele reduza, a gente tem que reduzir em torno de 278 calorias da ingestão alimentar, né? Em calorias. Então, é basicamente simples falando dessa questão matemática, né? Mas é algo muito mais complexo do que isso, porque a gente tem que incluir alimentos saudáveis, porque eu sempre digo, é muito simples a gente simplesmente se alimentar, né, Gisele? A gente vai estar comendo, vou lá comer um pão branco com uma margarina e um café preto. Eu estou me alimentando, eu não vou ter uma hipoglicemia, não vou ficar com fome, né? Mas a questão é a seguinte, eu estou me alimentando ou estou me nutrindo? Eu posso chegar ao emagrecimento comendo um pão branco com margarina e café preto, por exemplo, tá? Então, porque é uma questão matemática. Mas a questão é a seguinte, eu vou ter uma qualidade nesse meu processo de emagrecimento, eu vou ter saúde, eu estou nutrindo as minhas células ou eu estou simplesmente me alimentando, tá? Então, nesse processo de emagrecimento, o que a gente avalia? Essa questão, obviamente, matemática, né? Um cálculo de calorias para a gente estar reduzindo, né? Mas também essa qualidade, porque o que a gente busca hoje? É uma reeducação alimentar, né? Então, basicamente é isso, né? Então, essa qualidade nutricional, né? Então, eu vou, se em vez de comer aquele pão com margarina ou com aquele café preto, eu posso tomar, quem sabe, um café com leite, né? Um pão integral, uma fatia de queijo, posso comer uma fruta, né? Então, é preciso se nutrir. Exatamente, essa nutrição, não simplesmente a alimentação. Né? Então essa orientação do que se nutrir é que é importante. Uma alimentação equilibrada, seria mais ou menos isso. Uma alimentação equilibrada. Então o que a gente precisa, Gisele, basicamente, né? Nós temos alguns alimentos, algumas classes de alimentos, né? Que são bem importantes e indispensáveis, tá? Que são os carboidratos, que são as proteínas, que são os lipídios de boa qualidade, né? Que são as frutas e os vegetais. Então a gente precisa de toda essa gama de nutrientes, de alimentos, tá? Mas a questão é a seguinte, a escolha que eu vou estar fazendo, por exemplo, nos carboidratos, nós precisamos de carboidratos, tem muitas dietas hoje muito restritivas que excluem carboidratos, né? Não, a ausência de carboidratos, ela pode gerar o quê? Uma hipoglicemia, enxaqueca, mau humor, enfim, uma série de coisas, né? Então, a gente precisa desses carboidratos, por exemplo, porém carboidratos de boa qualidade, carboidratos integrais, né? Feitos com grãos integrais, grãos íntegros, cheios de vitaminas, minerais, fibras, né? Questão de gorduras, nós também precisamos de uma quantidade de gorduras adequada, pouca, mas precisamos também, né? Então, que essas gorduras sejam gorduras de boa qualidade, provenientes, por exemplo, do azeite de oliva, gorduras de nozes, de amêndoas, dessas oleaginosas no geral, dos abacates, né? Falou em dieta, a impressão que a gente tem é gordura zero, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito do passado. Tá? A nutrição moderna hoje, ela preconiza o quê? Ela preconiza a abundância de nutrientes, de alimentos saudáveis e, obviamente, um controle nas quantidades, tá? Então, por isso que eu digo que é uma coisa simples, né? E é o que eu tento passar para os meus pacientes, né? E, gente, não é algo complicado, é uma coisa simples. Você pode comer de tudo, porém com moderação e, obviamente, escolhendo os alimentos certos, né? Correto. E as receitas caseiras, Fernanda, funcionam? Depende?
Que tipo de receitas caseiras, assim? Por exemplo, uma preparação? Exatamente. Tá. Essas receitas que o pessoal costuma procurar também na internet. Tá, as receitinhas feitas em casa, assim, elas são ótimas, né? Muito melhor você consumir alimentos frescos, alimentos produzidos por você mesmo, do que consumir esses alimentos industrializados, né? Então, assim, sempre a gente tem que priorizar, inclusive eu adoro passar receitas, eu acho que a gente tem que começar com este hábito de cozinhar, de ir para a cozinha, preparar o nosso alimento, né? Ensinar isso para os nossos filhos, né? Por exemplo, meu filho, a gente está fazendo uma vitamina, coloca as frutinhas no liquidificador para a mamãe, vamos ajudar, vamos preparar um alimento, né? Então, fazer essa preparação, essas receitas caseiras são muito boas. Claro que, obviamente, sem excessos de gordura. Com equilíbrio. Né? Com equilíbrio, correto. Né? Uhum. Tudo certo. Fernanda, quanto aos alimentos, então, a gente está falando de emagrecimento saudável, é claro. Uhum. Crus ou cozidos? O que é mais indicado ou depende do grupo de cada um? Sim. O que acontece? A gente sabe que alguns alimentos a gente não tem assim não são muito agradáveis de estar comendo crus, né? Então você tem que estar cozinhando. E alguns deles nem são indicados. Uma batata, por exemplo, né? Certo. Então, assim, claro que alguns vegetais e frutas, principalmente, quando a gente submete esses alimentos a altas temperaturas, eles perdem alguns dos nutrientes, né? Então, assim, obviamente que se você for fazer uma beterraba, sempre melhor você fazer uma beterrabinha ralada, uma cenourinha ralada, você vai estar potencializando, né, aquele consumo daqueles nutrientes, né? Agora, quando você cozinha, né, por exemplo, a vitamina C, é uma vitamina muito termoestável, que a gente chama, né? Então, por exemplo, um brócolis gostoso, né? Que também é rico em vitamina C. Você cozinha bastante ele, você perde a vitamina C, né? Mas você precisa cozinhar, né? Então, você vai dar uma escaldada, vai deixar ele al dente, verdinho, né? Então, alguns cuidados a gente tem que ter na hora de preparar os vegetais, tá, Gisele? Não eliminar totalmente os nutrientes que ele possui, né? Exatamente. Então, você vai cozinhar, vai fazer um método de preparação, você tem que tomar esse cuidado, né? Você vai cozinhar, tudo sem muito exagero, né? Mas são muito interessantes, né? Todos esses... E quanto aos congelados, Fernanda? Sucos congelados, por exemplo, legumes congelados? Olha, a questão dos alimentos congelados, a gente tem que pensar o seguinte: o que mais me preocupa são se esses alimentos congelados são ultraprocessados. O que significa isso? Você vai pegar uma lasanha de uma marca famosa, né? Normalmente elas são muito processadas, elas têm muito sódio, elas têm muita gordura, né? Agora, quando você vai pegar um alimento congelado dessas empresas, hoje nós temos muitas empresas de alimentos congelados hoje no mercado que oferecem alimentos muito saudáveis, que são minimamente processados, com pouco teor de sódio, com pouco teor de gordura, tá? Então, esse tipo de alimento congelado é muito bom e eles são indicados, inclusive até indico algumas marcas, né? Mas esses alimentos muito processados, eles já não são muito legais. Em relação a frutas congeladas, a polpas, né, de frutas, são uma opção também, tá? Não é assim uma coisa assim horrorosa, você vai comer uma polpa. Até que é muito melhor você consumir uma polpa congelada do que você tomar um suco de saquinho industrializado. E acaba perdendo parte dos nutrientes também no congelamento? Pouca coisa. É uma coisa assim bem menos significativa, tá? Correto. Fernanda, existe algum alimento ou grupo de alimento que durante a dieta saudável deve ser eliminado totalmente? Muito boa a tua pergunta, Gisele. Porque assim, o que acontece? A gente está vivendo hoje, inclusive é uma luta que eu tento... É uma luta profissional, né, minha em relação a essas questões de terrorismo que a gente está vivendo hoje na nutrição, tá? A gente vê, assim, muitas informações na mídia bombardeando certos alimentos com muita razão, inclusive, né, que são alimentos muito prejudiciais, supervalorizando outros alimentos, né, que fala-se que são muito bons, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que nós precisamos ter um equilíbrio, tá? Porque quando a gente exclui algum alimento severamente da nossa dieta, por exemplo, o exemplo clássico do chocolate, tá? Que eu vejo muito isso na minha prática clínica. Ai, Fernanda, sento na minha mesa assim, meus pacientes, Fernanda, tu pode me tirar tudo, menos o meu chocolate. Eu disse, mas eu não vou tirar o teu chocolate.
Porque quando a gente faz essa restrição severa, na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela vai comer uma barra de chocolate. Né? É só uma. Então, assim, é uma coisa que é completamente imprudente. Hoje, a nutrição moderna, os profissionais que estão, assim, trabalhando à frente, eles precisam ter essa noção de que as exclusões extremas são muito prejudiciais, principalmente para o paciente, né? Porque ele não vai aderir ao plano alimentar, ele vai falar, bah, esse plano que essa minha Nutri passou, eu não vou conseguir aderir. Está muito fora da realidade, ele depende ainda daquele alimento, ele tem uma certa dependência, inclusive uma dependência mesmo, como se fosse uma dependência por drogas, porque a gente sabe que o açúcar é um vício, né? Então a gente tem que fazer, obviamente, que mudar esses hábitos. Claro que se eu tiver uma pessoa, um obeso mórbido, né, a gente vai ter que fazer, que ele corre riscos de saúde, né? Então a gente vai precisar, obviamente, fazer algumas exclusões mais drásticas, né? Olha, ele ama batata frita, mas são exceções. São exceções, né? Mas normalmente você pode, obviamente, eu gosto muito de batata frita. Tá, tudo bem, então vamos combinar, uma vez por semana você come uma porção, você pode fazer em casa uma batatinha frita. Você pode consumir eventualmente, tá? O legal, Gisele, é que isso não vire um hábito, né? Que a gente estava conversando, né, anteriormente. Então, essas ações repetidas é que se tornam hábitos e a gente tem que evitar que isso seja um hábito, mas a gente pode comer tudo. Claro que tenha uma categoria, voltando à tua pergunta anterior, né? Sim. Voltando a essa sua pergunta, tem uma categoria de alimentos que a gente deve evitar, sim, tá? Então, assim, qual é? Alimentos muito processados, né? Alimentos com muito sódio, muitas frituras, tá? Alimentos muito bolachas recheadas, muito salgadinhos, muitas balas, essas coisas assim extremamente industrializadas, um bacon, né? Uma carne muito gordurosa. Então a gente tem que realmente evitar sim esses alimentos, porque não adianta, a gente não vai ter saúde consumindo alimentos que não nos dão saúde, né? Isso a gente tem que ter em mente. Correto, Fernanda. Então, para a gente situar melhor os nossos telespectadores, a gente já falou do que o nosso organismo precisa, bastante nutrientes, né? Alimentos que são nutritivos para o organismo. A gente falou também agora de algumas restrições, mas do que o nosso organismo não precisa? Ele não precisa de gordura saturada, tá? Gordura saturada é aquela gordura proveniente de alimentos de origem animal, né? Carnes gordurosas, né? Isso tudo a gente não precisa. Açúcares, a gente não precisa de açúcares simples, né? O açucralose, açúcar de mesa, né? O açúcar que a gente coloca no café. Não é uma coisa necessária, tá? Eu posso consumir o açúcar da fruta, por exemplo, né? A frutose eu posso consumir porque eu vou consumindo uma fruta que está repleta de nutrientes, né? Então tem sim alguns alimentos que o nosso corpo não precisa. Tá certo. É a gente que está habituado a consumi-los, né? Mas a gente não precisa deles. E sempre é importante consultar um profissional? Sempre, porque assim, querendo ou não, a gente, como nós falamos anteriormente, nós somos bombardeados por muitas informações, né? E aí a gente acaba não sabendo realmente como lidar, eu posso comer aquilo, então nada é melhor do que procurar um profissional realmente que possa estar ali instruindo, né? Ali auxiliando de acordo com a sua individualidade, né? De acordo com aquele estilo de vida que você tem, adequando os seus horários, adequando aos seus hábitos, às suas preferências alimentares para estar ajustando um plano que ele possa seguir. Tá certo. E olha, depois do intervalo, você vai saber também se o tempo também interfere na alimentação, no emagrecimento saudável. A gente volta já. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Muitas vezes a hepatite não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se, exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas.
use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais: www.hepatitesvirais.com.br. O programa Câmara Entrevista está de volta e a nossa convidada de hoje, nutricionista Fernanda da Cunha, que vem esclarecendo muitas dúvidas pra gente. A gente está num papo bem bacana aqui, né, Fernanda? Exato, esclarecendo dúvidas aos nossos telespectadores. Hoje a gente está falando do emagrecimento saudável. Exato. Fernanda, retomando então, a questão, como eu havia prometido aos nossos telespectadores, que iríamos falar da questão do tempo do emagrecimento, tempo nas refeições. Tudo influencia? Sim. Bem interessante também essa sua pergunta. Cada pessoa tem cada um de nós tem uma individualidade e nós temos um tempo também, né, para começar a reduzir peso. Umas pessoas perdem mais líquidos no início, né, normalmente que é o que acontece. Outras já começam a perder tecido adiposo, umas perdem num nível um pouquinho mais acelerado, outras não. Então isso é bem individual, né? Mas o interessante assim, ó, é que a gente respeite esse tempo individual de cada um, né? E que para que a gente tenha um resultado mais significativo nesse processo de perda de peso, é sempre interessante aliar também a atividade física, né? Para a gente estar potencializando esse processo de perda de peso, né? E esse tempo ele é bem individual, né? Depende muito de cada um. O emagrecimento precoce, ele pode ser prejudicial? O prejudicial, Gisele, é aquele emagrecimento quando você perde assim, uma quantidade muito grande de peso num período curto, tá? Então, realmente, o processo é o seguinte: o nosso corpo realmente não entende essa perda tão drástica, que é uma questão fisiológica, e imediatamente ele vai estar tentando recuperar essa perda para preservação da própria espécie, né? Então, a gente tende a voltar com este peso, principalmente quando a gente não tem uma reeducação alimentar. Então, por isso que eu digo, a perda de peso ela tem que ser gradativa, e neste processo muita conversa, muita reeducação, muitas inclusões de alimentos saudáveis, né? E é um processo todo. Fernanda, vamos falar um pouquinho, não só na dieta agora, certo, mas no tempo de cada refeição. Tá. Tem um tempo determinado para cada refeição, sim, tempo ideal? Sim, nós temos sim esse tempo. É recomendado que a gente consuma alimentos a cada 3, no máximo 4 horas, tá? Porque o organismo ele não pode ficar nessa abstinência por muito tempo, até porque isso dificulta muito o processo de emagrecimento, porque o seu organismo ele não entende, ele pensa, meu Deus, a Gisele está me privando de alimento, logo eu vou fazer uma reserva, o meu organismo vai ficar mais lento, ele não vai acelerar esse processo de perda de peso, porque ele tem que estocar, porque ele não sabe quando que ele vai receber um alimento novamente. Então, quando a gente se alimenta a cada 3 ou 4 horas, e nem que a gente coma meia banana, 1/4 de uma maçã, qualquer alimento que o teu organismo receba, né, perceba, já está recebendo uma glicose, já está liberando uma insulina, já está fazendo algum processo metabólico, ele já começa a ser estimulado a iniciar esse processo de perda de peso. E é super importante, né? Outra questão, a gente fica muito tempo sem comer, o que acontece? Quando a gente tem a primeira oportunidade, a gente vai comer as paredes, né? A gente vai devorar tudo que a gente pode. Então, não é algo coerente, né? Nós vamos nos superalimentar, obviamente, uma quantidade calórica muito grande, e isso vai dificultar o processo de perda de peso. Tá certo, interessante. Fernanda, agora, eu sentei para almoçar. Em 5 minutos, eu já almocei. Isso é prejudicial? Muito. Mastigação precisa ser correta? Muito. Eu costumo, inclusive, Gisele, ensinar os meus pacientes a comer. Tá? Eu pego um garfo, uma faca, é indispensável, nós temos 2 hormônios, tá? Um liberado pelo estômago, que é a grelina, e um liberado pelo nosso hipotálamo, que é o PYY, tá? A ação desses 2 hormônios, ela demora um tempinho para a gente ver os efeitos, né? Então, assim, o meu hormônio liberado pelo estômago, ele diz, coma. E o meu liberado pelo hipotálamo diz, pare de comer. Então, a ação desses 2 hormônios vai dizer para você estar saciado, né? Então, o que você tem que fazer? Comer lentamente, porque demora um tempo para essa resposta chegar, em torno de uns 20 minutos mais ou menos. Então, como que a gente tem que fazer? A gente precisa não ficar com os talheres na mão, porque a tendência que a gente fique com os talheres é que a gente coloque mais alimento, né, na nossa boca, então a gente tem que repousar os talheres e fazer um processo de mastigação. E esse processo, ele depende muito da textura do alimento.
tá? Tem alimentos que são mais macios, outros um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, o que você tem que fazer? Esse alimento na sua boca, ele tem que liquidificar, ele tem que virar uma pasta. Quando ele liquidificou, você engoliu o alimento, aí você nem vai precisar tomar tanta água e tanto líquido na refeição para poder empurrar o alimento, digamos assim, né? E aí você vai retirar os talheres e vai comer novamente. Então, esse processo, ele tem que ser lento. E isso significa aproximadamente 20, 30 minutos, no mínimo 30 minutos. Então, a sua refeição ela tem que ser tranquila, respeitar esse tempo é fundamental. Com certeza, essa é uma das principais dicas de emagrecimento que eu dou, Gisele. E você vai ver que você vai começar a comer devagar. Quando você for perceber, você vai dizer, meu Deus, eu não consigo terminar minha refeição, eu já estou saciado, porque você está comendo lentamente. Então, isso é fundamental para o processo de emagrecimento. E a importância de cada refeição, Fernanda, já que estamos falando nisso, café da manhã, importante, almoço, jantar. Todas as refeições são importantes. Café da manhã indispensável, muitas pessoas acabam deixando de lado, tá? Porque nós ficamos um tempo longo sem nos alimentarmos, então nós precisamos sim ter o hábito de tomar o café da manhã, nem que seja algo muito simples, começa aos pouquinhos, come só uma frutinha, toma um copinho de iogurte, quem não tem o hábito, né? Muitas crianças que ficam sem tomar café da manhã, elas ficam com déficit de atenção, elas ficam com distúrbios na aprendizagem, né? Então a gente precisa realmente dores de cabeça, por hipoglicemias, né? Então a gente precisa ter o hábito de tomar o café da manhã. Lanches no meio das refeições, um almoço, uma janta não muito tarde, né? Porque a gente vai dificultar o processo digestivo, logo depois a gente vai estar dormindo. Então a gente tem que fazer um jantar, eu acredito, o ideal em torno de, no máximo, até umas 20 horas, né? Refeições não muito volumosas, também uma refeição mais leve, seja um lanche ou seja um jantar. Isso independe. Você mencionou as bebidas, Fernanda, anteriormente. O líquido. Onde que ele entra na dieta saudável, é importante, por quê? Certo, os líquidos são indispensáveis, tá? Muitas pessoas não têm principalmente água, né? Muitas pessoas, graças a Deus, têm esse hábito maravilhoso de beber água, tá? A gente sabe mais ou menos em torno de 2 a 3 litros por pessoa, por um adulto, né? Mas as pessoas acabam deixando de ter esse hábito, elas não formam este hábito. Então, nós precisamos formar, sim, o hábito de beber água, tá? Então, isso é uma coisa gradativa, vai aumentando gradativamente essa quantidade, vai se policiando, vai andando com uma garrafinha na sua bolsa, deixa uma garrafinha na mesa de trabalho, para ir tendo esse hábito. Preferencialmente longe das refeições principais, né? Porque você vai estar dilatando o seu estômago, diluindo as enzimas digestivas, dificultando esse processo de digestão, né? Então, não é indicado consumir líquidos nas refeições. Se você não consegue fazer uma refeição sem beber, então começa reduzindo um pouquinho esse consumo, tá? Um copinho, ou toma um golinho ou outro, ou dá um tempinho, em torno de uns 20 minutos depois da refeição já pode beber alguma coisa. E ao longo do dia, a hidratação ela não se dá só no momento, né? Ela não se dá só nos primeiros, na manhã, ela é ao longo do dia, um pouquinho na manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. A gente fala muito em equilíbrio, né, Equilíbrio, Fernanda? essa é a palavra-chave, né? Equilíbrio. Ok, Fernanda, a gente ouve falar muito da questão das frituras, que ela é muito prejudicial. Por quê? Então, as frituras, como nós colocamos superficialmente, né, anteriormente, elas têm gordura saturada. E essas gorduras saturadas, elas provocam o quê? Elas acumulam no interior, no calibre das nossas artérias, e elas vão formando placas de ateroma, tá? E elas vão, com o tempo, elas geram um processo inflamatório, elas podem se desprender, e elas podem formar, se desprender, e elas podem estar entupindo realmente alguma artéria, né? Alguma veia, e provocar um infarto, provocar um AVC, né? Elas aumentam consideravelmente os nossos lipídios sanguíneos, elas aumentam os triglicéridos, elas aumentam o colesterol, elas diminuem o nosso HDL, né? Então é uma série de problemas. E aí o que acontece? Desenvolve, se a pessoa ainda por cima ela é obesa, né? Normalmente as pessoas que consomem altas quantidades de gorduras e gorduras saturadas, elas já têm um peso elevado, aí elas desencadeiam um processo que a gente chama de uma doença que a gente chama de síndrome metabólica. Então essa síndrome metabólica é uma série de complicações
geradas por este excesso de peso. Então, a obesidade, as pessoas não morrem porque elas estão obesas propriamente dita, elas morrem por complicações causadas pela obesidade. Diabetes, excesso de colesterol, derrames, AVCs, enfim, uma série de complicações. Então, por isso que nós precisamos, sim, tomar o maior cuidado em reduzir esse consumo. Procurar evitar. Com certeza, evitar. Fernanda, rapidamente, a qualidade dos alimentos interfere na nossa alimentação, com certeza, e aquela questão do prato colorido, que a gente tanto ouve falar, é importante porque as cores interferem na nossa alimentação. Sim, então assim, é o que a gente estava falando bem no comecinho do programa, né, Gisele? Nós precisamos nos alimentar. Não simplesmente, nós precisamos nos nutrir, não simplesmente nos alimentarmos, tá? E essa nutrição, ela se dá de que maneira? Consumindo alimentos extremamente nutritivos. E esses alimentos extremamente nutritivos, ricos em vitaminas, ricos em minerais, ricos em antioxidantes, né, em fitoquímicos, eles estão presentes nas frutas, nos vegetais, coloridos. Então, por isso que a nossa alimentação ela tem que ser muito colorida e muito variada. Então, aquela pessoa que só fica na alface e no tomate, ela só vai consumir os nutrientes presentes na alface e no tomate. Ela vai deixar de consumir nutrientes presentes em outros vegetais. Então, ela tem que consumir uma gama bem variada de frutas e vegetais para estar ingerindo a maior quantidade possível de vitaminas, minerais e nutrientes. Fernanda, a gente tem bastante coisa para falar ainda, mas o nosso tempo está se esgotando rapidamente. A questão da internet, que muitas pessoas vão se socorrer lá na internet, procurar uma dieta lá na internet. E a internet também nos oferece dietas saudáveis, né? Uhum. São saudáveis? Então, essa questão das dietas da internet, né, e a gente vê muito, a gente está vendo uma coisa assim, a mídia está bombardeando, né, todas as pessoas com muitas informações em relação à alimentação saudável. Isso tem um lado muito positivo, porque é um lado que realmente desperta um interesse, né, que as pessoas se cuidem, né, cuidem da sua alimentação e tenham saúde. Então tem um lado bem positivo. Mas muitas vezes essas informações elas são totalmente equivocadas e desprovidas de um teor científico, né? Então elas não são muito equilibradas nutricionalmente, ou elas sugerem um excesso de alguma classe de nutrientes ou uma exclusão drástica de outro. E como nós falamos anteriormente, essas dietas muito restritivas, elas não têm aceitação e a pessoa não vai aderir ao plano, né? Então elas podem ter um resultado? Podem. Mas muitas vezes um resultado imediato e por pouco tempo. Não é um resultado a longo prazo porque não foi feita uma reeducação alimentar. E algumas dietas, sim, que a gente vê na internet, elas também são muito prejudiciais, né? Dietas que sugerem excessos de gordura, excessos de proteína. A gente sabe que esse efeito, esse excesso é bem prejudicial para os nossos rins, para todo o nosso sistema, né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente com aonde a gente busca essa informação, né? Qual é o site, qual é o canal que nós estamos buscando, né, essa informação, e na dúvida sempre procurar obviamente o profissional, né? Isso aí. Fernanda, TV Câmara agradece muito por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, sempre as ordens. Esclarecer essas dúvidas. O programa Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia e te convido para que você continue acompanhando sempre a nossa programação da TV Câmara através do canal 10 da NET ou então acessando os nossos links lá no YouTube acompanhando os vídeos. Uma boa noite para você e a gente se vê.